Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, no estudo relacionando Antigo e Novo Testamento sob a ótica, sob a perspectiva, à luz da doutrina consoladora. O Espiritismo cristão que vem nos anunciar, relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que nos ensina, desdobrando e aplicando a lei divina às nossas vidas. Esta é a proposta. Olhando para o Novo Testamento, de forma especial, para as cartas, os escritos de Paulo, do apóstolo Paulo, vamos tratando a respeito da carta de Paulo aos Romanos, nesta nossa série intitulada Romanos, verso a verso. Lembrando que aqueles que assim desejarem podem se inscrever no canal do YouTube e acionar o sino de notificações e receber os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Olhando especialmente para a nossa série Romanos verso a verso, já percorremos aqui o primeiro capítulo, chegando ao segundo capítulo, em que um diagnóstico, assim como foi feito no primeiro, com relação aos gentios, aos estrangeiros, aos que estão fora de Israel, o mesmo diagnóstico é dado pelo apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos para os judeus, para os israelitas. Aqueles que primeiro receberam os oráculos, as revelações do plano maior sobre a vontade de Deus a respeito do gênero humano que ele criou. Gênero humano este que necessita reconciliar-se com ele, porque voluntariamente nós nos afastamos pela nossa rebeldia, nos afastamos pela nossa indisciplina, nos afastamos pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ganância. Tudo isso gerou para nós, dentro desse círculo gravitacional em que todos nós estamos inseridos, que é a busca pelo sagrado, a busca por essa unidade com o divino. Nós nos afastamos quando quebramos, rompemos temporariamente esta aliança. E é nesse sentido, é nesse aspecto que o Evangelho, uma boa nova, boa notícia, este Evangelho de Deus, que é a presença do Cristo Jesus junto de nós, para nos instruir, para nos ensinar e, ao mesmo tempo, para cravar um novo marco sobre o nosso orbe, sobre o nosso planeta. Vivendo integralmente a lei divina do amor, ao mesmo tempo em que nos expõe, nos demonstra a presença de um Pai, desse Deus único, que alcança a todos nós com a sua justiça e também com a sua bondade. Estamos todos inseridos neste grande núcleo da família humana. Para entender isso à luz da carta de Paulo aos Romanos, eu peço a vocês mais uma vez, assim que tiverem, estando em mãos aí a sua tradução bíblica ou o aplicativo no celular que você possa acessar, acompanhar conosco essa leitura. Hoje, a reflexão repousa sobre o capítulo 2 da carta aos Romanos, verso de número 10. Romanos 2, verso 10. Duas traduções, mais uma vez, vamos adotar. Primeiro, João Ferreira de Almeida e depois a Bíblia de Jerusalém. Olhando para a tradução de João Ferreira de Almeida, então, temos no verso 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, temos a tradução do verso 10 do capítulo 2 da seguinte maneira: glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também
para o grego. Referência central aqui é o entendimento desta correlação que Paulo propõe. Olhando para o judeu, lembrando, aquele que primeiro recebeu a revelação divina de forma direta. Foi a primeira nação, o primeiro agrupamento a ter um culto público direcionado ao Deus único. Tínhamos ao redor, portanto, dos israelitas, nações, povos, né, de toda a parte que acreditavam em múltiplos, em diversos deuses. E deuses muito semelhantes a nós, né? Aqueles deuses que eram ciumentos, aqueles deuses que eram invejosos, aqueles deuses que eram caprichosos, mas que prometiam benesses. Sabemos, à luz da doutrina espírita, que essa influência do mundo espiritual ao nosso redor é tão presente no passado como é aqui no presente também para nós. Entendendo isso, mesmo o apóstolo Paulo, né, na carta aos Hebreus, ele vai mencionar algo nesse sentido. Ele vai dizer que nós também estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Se não são aqueles que, deixando a roupagem física, material, este corpo em que vivemos aqui essas algumas décadas, ou alguns anos, no período de encarnação ou de reencarnação, em que retomamos a vestimenta carnal para vivermos as experiências necessárias ao nosso aprendizado no curso dessa vida que todos nós temos, vida única, porque é a vida espiritual, mas que se cumpre em diversas etapas nas existências corporais, nesse processo de aperfeiçoamento, de evolução para aquela reconciliação que mencionamos com Deus, para que, enfim, cumpramos aquilo que o próprio Mestre nos pedira, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tamanha incoerência seria pensar que uma única existência cumpriríamos isto, e que não há passe de mágica na ordenança da lei divina. Não é simplesmente porque queremos, não é simplesmente porque desejamos, precisamos cumprir o caminho. Ora, se rompemos voluntariamente essa aliança com Deus, necessitados, portanto, dessa reconciliação, precisamos nos arrepender, precisamos expiar, precisamos reparar, para enfim alcançar a regeneração do nosso entendimento, da nossa ação, da nossa maneira de ver, de agir, de pensar, de nos relacionar. É tudo isso que propõe a mensagem do Evangelho, a boa nova para os nossos corações. Quando eu estou olhando a sequência daquilo que Paulo está nos ensinando aqui na carta aos Romanos, eu tenho que lembrar que está dentro de um contexto. E dentro desse contexto, desde o 6º verso, né, em que se faz então menção, lembrando o próprio Jesus ensinar a mesma coisa, né? Paulo aqui está só recapitulando, dizendo lá, desde o 6º verso, o qual, esse mesmo Deus, recompensará a cada um segundo as suas obras. Portanto, aquilo que entregamos para o mundo gerará para nós, inevitavelmente, consequências. Terá efeitos causados por nossos pensamentos e ações, cada um segundo as suas obras. E do verso 7 em diante, até chegar a esse 10º verso, vamos ver que Paulo vai apresentar claramente 2 caminhos distintos. Desde o 7º verso, ele anuncia vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Os que fazem o bem têm vida eterna, têm glória, têm honra, se afastam da corrupção, busquem e alcançam incorrupção. Mas o oposto, não o caminho do bem, mas o caminho do mal, aponta para a indignação e a ira,
para aqueles que são contenciosos, para aqueles que são desobedientes à verdade, para aqueles que obedecem, que se inclinam, que se voltam para a iniquidade. Caminho do mal. Indignação e ira é a manifestação da lei divina em causa e efeito. Precisamos da corrigenda para nos reeducar. E ela se apresenta na face da dor e do sofrimento que pode se instalar na nossa vida. Para despertamento espiritual. Consequências ainda do mal, instalado temporariamente na nossa consciência, nos afastando do Pai, tribulação e angústia. Verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Veja que é como uma matemática, lógica, exata, inequívoca. Faz o mal, optou por esse caminho cuja ausência do bem gera transtornos a nós e aos outros. Você, eu, cada um de nós que optarmos por esse descaminho, teremos tribulação e angústia em nossa alma. E para reafirmar que isso alcança a universalidade do gênero humano, Paulo diz, primeiramente do judeu, porque esse foi o que primeiro teve a consciência da lei, a recebera, lhe fora anunciada por Moisés e pelos profetas. Além de termos todos, absolutamente todos, tanto judeus como gregos, tantos dentro quanto fora de Israel, esta lei divina em nossa consciência, conforme anuncia a própria doutrina na questão 621 da obra O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, lá está inscrita, testificada a lei divina em nossa consciência. Além disso, recebemos o anúncio, primeiro pela oralidade, depois pela escrita, o anúncio dos profetas de Deus, para nos trazer essa vontade por escrito. Temos esse privilégio. E diante dela ainda podemos nos manter contenciosos, disputando a nossa razão como se pudéssemos sobressair à vontade de Deus. Desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, ao mal, ao erro, à infração à lei. A paga de tudo isso, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu, mas também do grego. Também daquele que, embora não tenha recebido o primeiro, já tinha em sua consciência a intuição clara dessa lei. E, portanto, a distinção do bem e do mal, para seres conscientes e responsáveis, sempre esteve presente na criação e na criatura. E aí chegamos ao verso 10. Glória, porém, consequência. Glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Noção clara aqui. Pratica o bem. Aqui não estamos falando, aqui não estamos mencionando a questão de que, eu falo sobre o bem. Eu conheço sobre a divina lei. Eu acredito na lei divina. O saber da informação, o entendimento do que foi falado, do que está escrito, é um passo importante, mas é o primeiro contato. Como o benfeitor Emmanuel vai anunciar na psicografia de Chico Xavier, na obra Renúncia, quando vivera na personalidade do Padre Damiano, o Evangelho precisa ser conhecido. Informação, contato. Eu preciso ouvir, eu preciso ler, mas não para aí. Tem que ser conhecido.
mas tem também que ser meditado. A leitura gera reflexão. A reflexão vai nos trazer e comunicar uma mensagem. O núcleo central dessa mensagem precisa ter aplicação. E a aplicação, primeiramente, tem que ser para mim. Sou eu diante da mensagem. O que ela comunica para a minha vida. Porque senão ela não gera transformação. E se não gerar transformação, não tem renascimento. E não fora isso que Jesus disse? Ninguém pode entrar no reino do Pai. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Isso não é só ter nova veste carnal. Não é só passar pelo processo da multiplicidade, da diversidade das existências. Porque se assim fizermos, estamos só diante de um grande guarda-roupa a trocar as vestimentas. Mas se não mudamos padrão de mentalidade, se não mudamos a nossa forma de sentir, de ser e de nos expressar, se não estamos em conformidade com a lei divina que nos pede este padrão do bem, conformidade com a vontade de Deus, representada como modelo, como orientador na presença de Jesus, o Filho bem-amado que cumprir integralmente tudo isso, que permanece nos acompanhando para nos instruir, para nos ensinar, para nos exemplificar, junto de nós, para esse processo transformador, de nada adianta conhecer, estar informado, saber, meditar. Meditar e procurar sentir. O Evangelho expressa esse sentimento elevado, esse sentimento transformador, que deve impactar, quebrar, usando a palavra do profeta Ezequiel e Jeremias. Ele deve extrair, ele deve retirar o nosso coração de pedra, endurecido, resistente, teimoso, diante da lei que nos regenera. Porque a lei não é um conjunto de preceitos apenas, gente. Não é uma cartilha de ordem moral para nós cumprirmos deveres. A lei boa, santa, agradável diante de Deus é aquela que trará para nós um sentido de ética universal. Por isso que, primeiro para o judeu, depois também para o grego, independente disso, é para todos. Comunica esse sentido de solidariedade, de fraternidade, esse sentido da caridade expressa pelos benfeitores espirituais, como benevolência, como indulgência, como perdão. São todos estes os medicamentos para a cura da nossa alma. Aquele que nos disser, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos já estão comigo, mas eu vim buscá-los, adoecidos da alma. O médico Jesus está sempre à disposição, braços abertos a dizer, vinde a mim. Está aflito, está angustiado, se sente desamparado, vinde a mim. Aflitos, sobrecarregados,
Eu, diz o Senhor Jesus, eu vos aliviarei. Não buscai, portanto, nas ilusões do mundo, que vendem tantos paliativos que não curam aquilo que nós só encontramos no amor do Mestre, do Cristo Jesus. Porque é Ele que comunica a Deus para a nossa mente, para a nossa consciência. É Ele que nos transforma à luz da sua palavra regeneradora o nosso coração endurecido. Que ele seja retirado, que ele seja removido, para no processo de regeneração ser posto um coração de carne, humano, que sinta e que pulse em sintonia com o amor de Deus. É Paulo a ensinar, para que não fiquemos no engano. Glória, porém, honra e paz para qualquer que pratique o bem. Questão 630 de O Livro dos Espíritos, vamos aprender sobre a prática do bem, a distinção. A equipe do Espírito de Verdade vai nos anunciar, vai nos instruir que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus e o mal, tudo que dela se afasta. Tão lógico, tão claro, tão direto, tão racional. Mas volto a dizer, não basta saber, não basta entender. Precisamos conhecer, mas temos que meditar, temos que sentir para viver. Esta é a proposta. O bem, portanto, é tudo aquilo que está conforme, está de acordo, está em sintonia com a lei de Deus. A estes, glória, honra e paz. Não para aqueles que só sabem, mas para aqueles que praticam o bem. Primeiramente para o judeu. De repente pode não se sentir dentro desse contexto imediato da carta aos Romanos. Mas vai perceber o quanto essa mensagem nos impacta quando compreendemos que estamos igualados na condição de criaturas imperfeitas. Criaturas que sofrem, que padecem exatamente pelo fato desse afastamento que nós geramos. Pela nossa insistência de nos desviarmos do bem e sermos levados de arrasto pelo mal, que é a ausência deste mesmo bem, mas que se torna tão enraizado em nós que exige ruptura, que só pode ser causada pela ação do Evangelho, poder de Deus para a salvação, no sentido de libertação de todo aquele que crê. Essa afirmativa que já mencionamos aqui no estudo da carta aos Romanos é a do mesmo apóstolo. E diz também, tanto para o judeu, quanto também para o grego. Para os dentro, para os que estão fora de Israel. Também na obra O Livro dos Espíritos, mencionamos aqui, já caminhando para a nossa conclusão da reflexão de hoje, questão 1009 da obra O Livro dos Espíritos, tratando sobre a doutrina das penas eternas. Porque há muitos cujo temor, o que pode me acontecer de pior? Aí vem a teologia nos falar sobre céu, sobre inferno. As pessoas ficam pensando em localidade, em espaço físico para o sofrimento. A questão é muito mais complexa. Porque se temos a lei de Deus na nossa consciência, também temos consciência do nosso erro. E ele estará presente onde quer que nos encontremos, no corpo ou fora dele, na dimensão física, material em que nos encontramos aqui, ou no mundo espiritual. Portanto, não ameniza.
complica ainda mais. Saber se eu estou em tribulação, se eu estou em angústia, se eu estou em aflição, isso estará comigo, ainda que eu deixe esse corpo físico. Permanece comigo porque eu não me curei, eu não fui curado. Eu perdi o vínculo, eu perdi o contato. Eu preciso restabelecer o vínculo, eu preciso restabelecer o contato. E para isso eu preciso de mediação. Jesus promove isso. E Deus é a nossa destinação. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo vai resumir essa conversa no último parágrafo. Sim, Paulo, o mesmo apóstolo comunica-se no século XIX, e Kardec inclui na resposta à questão 1009 uma mensagem, transcreve de Paulo o apóstolo. E ele vai nos ensinar. Ó, digo-vos, em verdade, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário, a amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração, e consagrareis com a razão unida ao sentimento a unidade divina, porque é para ela que nós gravitamos, para a unidade divina. Para isso, um curso de progresso, de aperfeiçoamento, de transformação, de renovação da nossa alma. Amortização gradual, através de penalidades necessárias ao nosso processo de reeducação, através da transmigração das múltiplas existências, para alcançar esse estado, essa condição da unidade da lei divina, na perfeição relativa à nossa condição de criaturas gestadas, criadas pelo nosso Pai, por Deus, nosso Criador. Cessai, afirma o apóstolo, cessai. Para com isso, de colocar em paralelo o bem, essência do Criador. Essência, é disso que estamos falando. Por isso, que quando estamos sintonizados ao bem, quando nele caminhamos, quando por ele nós nos curamos, recebemos glória, honra e paz. Verso 10, desse segundo capítulo da Carta aos Romanos. Glória, honra e paz para o que pratica o bem, tanto o judeu quanto o grego. Não coloqueis em paralelo este bem que é a essência do Criador e o elemento que cura a nossa alma com o mal, essência da criatura, essência temporária, porque é um afastamento criado por nós mesmos, por uma tola ilusão que é possível gerar atalhos, caminhos melhores, quando na verdade o que recebemos é aquela tribulação, angústia e aflição. Pensemos mais do que isso. Meditemos para sentir e para sentir busquemos viver. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, tanto para o judeu quanto para o grego. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 2, verso 10, da carta de Paulo aos Romanos. Nessa nossa série aqui no NEPB de Jesus, Romanos, verso a verso. Fica o convite, se inscreve lá no canal do YouTube, aciona o sino de notificações, receba os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Eu deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.